Olá, sou o professor Cliceu e continuamos com o nosso projeto sobre cultura civilizatória. Nós estamos aqui, novamente, com o objetivo sempre de passar a vocês conhecimentos que levem a vocês terem, naturalmente, um informe dentro de uma história real, né? Deixando de lado aquela história oficial, porque, como todos sabem, que no Brasil, basicamente, nossos 500 anos, né, com poucas exceções, nós tivemos governantes liberais, né, e, consequentemente, a educação caminha por essa vertente, né, do liberalismo, né, e faz com que a história fique um pouco assim, meio ofuscada, né, por esse sentido. Então vamos ao que nós vamos falar hoje. Vamos a ela. Eu vou falar hoje sobre momentos assim que o Ocidente, né, mais precisamente a Europa, estava estremecida com prenúncios de uma nova guerra, né, da qual nós podemos dizer assim, prenúncios dos anos 20, 30 e 40 e 50. As democracias se calam. O totalitarismo torna-se cada vez mais agressivo. E nesse ambiente totalitário, né, e de disputa pelo poder econômico e militar, acontecia na Europa a política das alianças. Alianças eram formas assim de três países se contraporem aos outros três países para que desses confrontos de guerra surgissem novas lideranças que comandassem a economia mundial, né? Então surgiram duas alianças. Aliança chamada Tríplice Entente. A Tríplice Entente era formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. A política das alianças, né? A Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, pela Itália e pela Áustria-Húngaro. E as provocações eram constantes nesse sentido. E percebe-se que a distância, os Estados Unidos estava numa grande torcida, né, de interesse para que essas nações se confrontassem. Porque sabia os norte-americanos que até então não tinha um espaço, né, de comando econômico e militar naquele momento, né, antes dos anos 20, né? E ele não tinha expressão de uma potência, né? Então ele entendia que se elas se defrontassem, essas nações, eles assumiriam o comando. Vejam então que ele alimentava com armas tanto a Tríplice Aliança quanto a Tríplice Entente, né? Armas e recursos financeiros para que eles brigassem. E ingenuamente esses países não percebiam que por trás dessa loucura, né, europeia, tinha alguém que estava influenciando, né, que estava provocando, estava assim motivando para que o conflito ocorresse. Era os Estados Unidos. Então, quando houve o assassinato do Francisco Ferdinando, que era o herdeiro, né, do trono áustrio-húngaro, então era o estupim que faltava para que o conflito ocorresse. Foi uma verdadeira guerra não contra os quartéis, mas sim contra as fábricas. Porque a Tríplice Aliança jogava bombas em cima das fábricas da Tríplice Entente e vice-versa. As bombas da Tríplice Entente eram jogadas sobre as fábricas da Tríplice Aliança. Muito semelhante, né, a esse último conflito que vocês perceberam, onde podemos chamar Guerra das Estrelas. Por que Guerra das Estrelas? Porque as armas assim muito sofisticadas, né, dos mísseis israelenses conseguiam no ar interceptar e destruir as bombas do Hamas, né, que era direcionada ao território de Israel, né? Então foi um massacre, né, no caso desse o último conflito entre israelenses e o Hamas, né, que naturalmente se diz defensor das ideias islâmicas, né?
Então, naquele momento começou a guerra, né? E, como todos sabem, o desfecho foi esse, né? A Alemanha fora destruída. Por que a Alemanha, não falo Itália, né? Porque a Alemanha era a nação que mais investiu na guerra, né? E mais construiu assim, armas para fazer sair-se vitoriosa desse confronto. E também a Alemanha, ela enfrentou um inimigo muito poderoso que era a Rússia, né? Que tinha no general Inverno, né, a sua grande defesa, né? E quem atacasse teria que enfrentar essa diversidade da natureza, conforme aconteceu com Napoleão Bonaparte em décadas passadas, né, na Europa, onde o general Inverno derrotou as tropas da França, né, naquele episódio, né, que os alemães tentaram invadir e foram surpreendidos naquele inferno, né? Desse inverno extremamente rigoroso que ocorreu, e os russos acabaram vencendo. Então, esse foi o desfecho. A Segunda Guerra Mundial foi destruída. Pela primeira vez foi usado o armamento aéreo, né? Aliás, o armamento aéreo foi uma criação de um brasileiro, né? O nosso grande inventor, o nosso grande inventor aqui, o Santos Dumont, né? Alberto Santos Dumont, que dizem que ele, ao saber que a sua invenção foi objeto de uso para matar as pessoas nesse conflito, ele acabou se suicidando aqui no Brasil, né? Então, é bom que vocês digam que pela primeira vez da história da humanidade, os ataques aéreos foram usados por aviões, naturalmente com bastante, não tinha essa sofisticação que nós temos hoje, mas eles já existiam. Então, quando ocorria no desfecho no final desse conflito, os Estados Unidos tomam parte nesse evento, né? E toma, claro, ele muito astutamente, ele vai observando quem vai estar melhor posicionado em vitórias, e ele percebe que a Tríplice Entente tinha mais vantagens nesses combates. Então, ele optou em ficar para o lado da Tríplice Entente para acabar destruindo principalmente a Alemanha, porque ele sabia que a Alemanha era o alvo principal de uma civilização, de uma etnia, né, naturalmente branca, né, mas que se destaca na Europa pela sua criatividade. O povo europeu tem na Alemanha o povo mais criativo, mais inventivo do Ocidente. Até hoje é assim. Enquanto que o Brasil, ele apenas nesse conflito participou, levando as pessoas vítimas desse combate, né, assim, recursos de médicos, enfermeiros e medicamento para o tratamento dessas pessoas que estavam lá enfermas. Esse foi o combate chamado Primeira Guerra Mundial. A Alemanha foi derrotada. No final da guerra, a Europa, ela teve que pedir aos seus aliados, tanto a França quanto a Inglaterra, a sua retirada, porque ocorria, naquele momento, em 1917, quando a guerra estava encerrando praticamente, ocorria na Rússia um movimento chamado Revolução Bolchevique, que foi uma grande vitória dos socialistas, né, defensores das ideias de Karl Marx, que fora liderada por Lenin, e que foi o início desse confronto, que durou aí aproximadamente uns 70 anos, né, que foi de 1917 até 1985, com a queda do Muro de Berlim, né? Então, esse combate, né, esse enfrentamento entre o exército branco do czar Nicolau II, né, que era o exército branco, conservador, defensor do sistema atual, né, do Império Russo, contra os trabalhadores bolcheviques, né, liderados por Lenin, né, que foi o grande vencedor no início desse combate. Infelizmente, mais tarde, no decorrer desse processo, né, bolchevique, vocês devem ter conhecimento, o sucessor de Lenin não foi o Trotsky, né, que seria um socialista assim melhor preparado para trabalhar assim as ideias marxistas no campo da divisão da sociedade russa, das formas assim educativa, né, preparando pelos livros as pessoas para entenderem o avanço social se ocorresse.
Infelizmente, o Stalin, né, muito astuto, ele conseguiu tomar frente a essa disputa de poder e o Stalin conseguiu aos poucos e sutilmente neutralizando as forças de Trotsky, e quando o Trotsky se deu conta, ele já estava com a sua vida praticamente perdida. Ele foge para a Rússia, para o México, e o Stalin manda matá-lo aqui no nosso continente do norte, América do Norte, né? Que foi o México. Então, o socialismo não deu, entendemos que não deu certo, porque o socialismo tomou uma cara assim de extrema esquerda. Quando há um processo de extrema esquerda, é o seguinte: o exército que vai determinar o que é certo, o que é errado para uma sociedade, né? A mesma coisa quando temos a extrema direita, no caso do Hitler, né? Mais tarde, o Hitler tomou o caminho da extrema direita e que levou à destruição da Alemanha, compreende? Então temos tanto esse lado do socialismo à extrema, como temos do lado do capitalismo a extrema. Então temos a extrema da direita e temos a extrema da esquerda, né? E o Stalin levou a Rússia, no caso a União Soviética, para a extrema esquerda. Assim, encerramos esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, da qual eu falei principalmente do desfecho da Primeira Guerra Mundial. Nunca vocês esqueçam de colaborarem dando seu like à minha fala, ao meu projeto dessa cultura civilizatória. Por que civilizatória? Porque nós temos que entender que uma sociedade só avança se ela for civilizada. E é assim que nós nos propomos a falar, né? Sem ter qualquer tipo de preferência nacionalista, sem ter nenhum tipo de proselitismo de qualquer natureza, tanto religiosa, quanto econômica, quanto social e quanto pátria, né? Que é o campo principalmente o campo da área militar. Não tem proselitismo, temos apenas a verdade, a real história da nossa sociedade que atravessamos. Espero que você deem um like e até a próxima oportunidade. Professor Cliceu, sempre às ordens.